O futebol tem muitas conexões que a maioria dos torcedores não percebe. Antes dos troféus, antes das manchetes, antes de se tornarem os nomes estampados nas camisas que você tem, algumas das maiores estrelas do futebol já cruzavam caminhos em lugares onde ninguém estava assistindo. Aqui estão 7 duplas com histórias mais antigas do que você imagina. Em sétimo, Alexander Isak e Arne Slot. Você conhece Arne Slot como o técnico que levou o Liverpool ao título da liga logo na primeira temporada, e Alexander Isak como um dos atacantes mais letais da Premier League. Mas muito antes de Isak vestir a camisa do Liverpool, esses dois já estavam no mesmo campo, só que em lados opostos. Volte para fevereiro de 2019. Isak era um jovem de 19 anos emprestado ao Willem II na Eredivisie, ainda tentando convencer o mundo de que valia todo o hype. E em 28 de fevereiro de 2019, o Willem II enfrentou o AZ Alkmaar na Copa KNVB. A partida foi até os pênaltis e Isak se apresentou para bater um. Naquela noite, Arne Slot estava no banco como assistente, absorvendo tudo que depois faria dele uma das mentes táticas mais afiadas da Europa. Desde então, Slot se interessou por Isak e tentou observá-lo para o AZ. Na temporada seguinte, Slot virou o técnico principal do AZ. Isak continuaria a se destacar na La Liga e depois explodiria no Newcastle. Anos depois, eles se reencontram, agora com Slot técnico do Liverpool e Isak vestindo a camisa vermelha. De rivais em uma disputa de pênaltis na Copa ao mesmo campo de treino, o futebol cria ótimas histórias. Depois, no número 6, Dominik Szoboszlai e Erling Haaland. Antes de Szoboszlai brilhar na Premier League e Haaland bater recordes de gols, ambos eram colegas de time no Red Bull Salzburg, em 2019 clube austríaco que montava um dos elencos mais talentosos da Europa. Haaland chegou em janeiro daquele ano e logo passou a fazer o que sempre faz, marcar gols em um ritmo que fazia muitos questionarem se ele era realmente humano. Ao lado dele estava Szoboszlai, o húngaro criativo que se destacava no Salzburg e se tornava o motor do time. Eles dividiram o vestiário, treinaram juntos e viveram momentos especiais enquanto o Salzburg se destacava no futebol europeu. No fim de 2019, Haaland foi para o Borussia Dortmund, iniciando o próximo capítulo de uma das maiores carreiras do futebol. Szoboszlai ficou, continuou se desenvolvendo e também chegou ao nível de elite. Agora, ambos estão na Premier League, entre os jogadores mais empolgantes do mundo. Tudo começou em Salzburg. Antes, nenhum dos dois era conhecido fora dos círculos de torcedores dedicados ao futebol. Número 5, José Mourinho e Nuno Espírito Santo. Este tem mais peso que a maioria. Não são só duas pessoas por acaso no mesmo clube. Aqui é um treinador e um homem. Ele ajudou a moldar uma relação construída em troféus, confiança e um laço que acompanhou os dois por décadas. Julho de 2002. Um jovem goleiro português chamado Nuno Espírito Santo assina com o Porto seu novo treinador, José Mourinho. O que se seguiu foi um dos períodos mais vitoriosos da história do Porto. Nuno estava no elenco que venceu a Taça UEFA em 2003. Ele estava lá quando o Porto venceu a Liga dos Campeões da UEFA em 2004, uma das viradas mais dramáticas e celebradas do futebol europeu. Ele observou de perto enquanto Mourinho agia e construía algo notável. Anos depois, seus papéis estavam totalmente invertidos. Nuno tornou-se técnico por mérito e fez do Wolverhampton uma força da Premier League após a Championship. E em 22 de setembro de 2018, os dois homens entraram em campo em Old Trafford em lados opostos da linha lateral. Mourinho comandando o Manchester United, Nuno comandando o Wolves. A partida terminou em 1-1. Em toda a coletiva de imprensa que se seguiu, perguntavam sobre isso. O aluno enfrentando o mestre. Do centro de treinamento do Porto à Premier League, essa é uma trajetória que vale a pena conhecer. Mas antes de chegarmos ao top 4, se você está gostando até aqui, já deixa seu like agora e se inscreva no Gol 90. Você não vai querer perder nossos próximos vídeos. Certo, voltando ao assunto, no número 4, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Atualmente, ambos são considerados entre os jogadores brasileiros mais talentosos de sua geração. Vinícius brilha na La Liga e vence Ligas dos Campeões pelo Real Madrid. Paquetá é um dos meio-campistas mais talentosos tecnicamente da Europa. Mas se voltarmos para 2017, encontramos os dois no mesmo lugar, vestindo a mesma camisa, ambos ainda adolescentes, ambos começando no Flamengo, um dos clubes mais históricos e apaixonados do Brasil. Vinícius fez sua estreia no time principal em maio de 2017, com apenas 16 anos, entrando em um ambiente onde Paquetá já estava estabelecido e se tornando um jogador criativo fundamental. Eles compartilharam minutos em campo no Campeonato Nacional e no futebol continental, ambos participando. Na final da Copa Sul-Americana de 2017, uma das noites mais importantes da história recente do Flamengo. Com menos de um ano de diferença, ambos partiram para clubes europeus que já os observavam, mas a história não terminou aí.
A seleção brasileira os reuniu novamente, e no início de 2019 eles estavam sendo convocados como ex-companheiros de Flamengo, agora representando seu país no mais alto nível. Dois garotos do mesmo vestiário no Rio, agora estrelas globais, e agora chegamos ao top 3, Eduardo Camavinga e Rafinha. À primeira vista, esses dois parecem não ter muita história em comum. Um meio-campista francês que surgiu no Rennes ainda adolescente e virou um dos motores mais confiáveis do Real Madrid. Atacante brasileiro de lado que virou o coração do ataque do Barcelona. Nacionalidades, posições e clubes diferentes, mas na temporada 2019-2020 da Ligue 1 eles estavam no mesmo time. Star de Rennes Camavinga surgiu em abril de 2019, tornando-se um dos jogadores mais jovens a atuar pelo clube, e um dos mais jovens de toda a Ligue 1. No mesmo ano, Rafinha chegou ao Rennes e virou peça-chave em um time que ganhava força. Juntos, eles integravam o time do Rennes, que ficou em terceiro na Ligue 1 em 2019 a 2020, superando expectativas e indo à Liga dos Campeões. Avançando para 16 de outubro de 2022, é o clássico Real Madrid contra Barcelona. Terminando em 3-1, Camavinga jogou pelo Madrid, Rafinha jogou pelo Barça. Dois ex-companheiros de Rennes, agora rivais na maior disputa do futebol de clubes, saíram de um estádio francês pouco conhecido fora da Bretanha para o palco onde o futebol define sua realeza. Número 2. Mohamed Salah e Micah Richards. Essa surpreende todo mundo quando ouve pela primeira vez. Mo Salah, a lenda do Liverpool, o ícone da Premier League, possivelmente o maior jogador de sua geração na Inglaterra, e Micah Richards, o ex-zagueiro do Manchester City, agora querido como comentarista. Esses dois na verdade foram companheiros de equipe, e essa conexão vem rendendo frutos há anos. Fevereiro de 2015, o Chelsea decidiu emprestar Salah para a Fiorentina na Itália. Um jovem ponta egípcio que tinha dificuldade para entrar no elenco do Chelsea estava indo para a Série A para tentar se firmar. E quando ele chegou a Florença, um dos jogadores que já estava lá por empréstimo era Micah Richards, o experiente zagueiro inglês, tentando reviver uma carreira que tinha sido muito afetada por lesões. Eles compartilharam o vestiário naquele meio de temporada, jogaram juntos na Série A e criaram uma amizade improvável, porém duradoura. Salah virou um dos maiores jogadores de futebol do mundo, enquanto Richards se destacou como uma das vozes mais carismáticas da TV britânica. Sempre que Salah é citado na transmissão, Richards relembra histórias daquela brilhante e improvável meia temporada em Florença, um empréstimo que ainda é lembrado pelos fãs de futebol. E finalmente, o nosso número 1, Mauricio Pochettino e Marcelo Bielsa. Se você quer entender por que Pochettino comanda do jeito que comanda, a pressão, a intensidade, a crença na estrutura e na exigência física, você precisa voltar para a Argentina, para um homem, o Newell's Old Boys. Bielsa assumiu o comando do time principal no início dos anos 1990 e os transformou em um dos times mais empolgantes da Argentina. Um jovem defensor naquele elenco era Mauricio Pochettino. Ele não só jogou para Bielsa, como também foi formado por ele, treinando desde jovem sob um sistema intenso e taticamente preciso. As ideias de Bielsa influenciaram Pochettino antes mesmo de ele pensar em ser treinador. Bielsa treinou a seleção argentina enquanto Pochettino era cotado para a equipe, aprofundando ainda mais o vínculo entre eles. Décadas depois, Pochettino já chamou Bielsa de seu herói publicamente em mais de uma ocasião. E em 2025 os dois se enfrentaram como técnicos de seleções, Pochettino comandando os Estados Unidos e Bielsa comandando o Uruguai em um amistoso pré-Copa do Mundo. O aluno contra o professor, a ideia contra sua origem. 30 anos após um jovem zagueiro se esforçar no campo de Bielsa, o futebol viu ambos se enfrentarem novamente. O futebol vai além dos 90 minutos de sábado, sendo uma rede de conexões invisíveis para muitos torcedores. Se alguma dessas te surpreendeu, deixa nos comentários, curta o vídeo, se inscreva para mais e assista o próximo, já está na fila para você.